O gerente ficou em choque com o mandarim do rico, até a cozinheira negra falar chinês perfeito. Ricardo Santos estava perdendo o controle da situação no salão principal do Hotel 5 Estrelas quando ouviu os gritos em mandarim ecoando por todo o ambiente. O empresário chinês gesticulava furioso, apontando para o prato intocado diante dele, e ninguém no estabelecimento conseguia entender uma palavra do que ele dizia. Foi então que surgiu das profundezas da cozinha uma figura que ninguém esperava ver ali. Janaína Oliveira, com seus 62 anos e o uniforme impecável da cozinha, caminhou calmamente até a mesa e respondeu ao empresário em mandarim fluente, deixando todo o salão em silêncio absoluto. O som das palavras chinesas, saindo da boca daquela mulher negra, causou um impacto que paralisou todos os presentes. Ricardo sentiu suas pernas bambas quando percebeu que sua funcionária mais antiga, aquela que ele sempre viu apenas como mais uma peça da engrenagem, acabara de salvar o evento mais importante da história do hotel. O empresário Li Wei parou de gritar imediatamente. Seus olhos se encheram de lágrimas ao reconhecer não apenas o idioma, mas o sotaque específico, o dialeto exato da província de Hunan, onde nascera há 68 anos. Era impossível que uma brasileira conhecesse aquelas palavras, aquela entonação que só existia em sua pequena vila natal. "Como você conhece o dialeto de Hunan?", perguntou Li Wei em chinês, sua voz trêmula de emoção. "Aprendi com uma família muito especial", respondeu Janaína no mesmo idioma, um sorriso suave iluminando seu rosto cansado. "Uma família que me salvou quando eu mais precisei." Ricardo observava a cena sem conseguir processar o que estava acontecendo. O maior investidor do projeto de revitalização do hotel, o homem que poderia salvar o estabelecimento da falência iminente, estava conversando em chinês com sua cozinheira auxiliar. Ele tentou interromper, mas Li Wei levantou a mão pedindo silêncio. "Conte-me sobre essa família", insistiu o empresário, suas mãos tremendo ligeiramente. Janaína respirou fundo antes de responder, as lembranças voltando como uma avalanche. Era 1984. Eu tinha 22 anos e acabara de perder minha mãe. Não tinha para onde ir nem como me sustentar. A família Li me acolheu quando eu trabalhava como faxineira no bairro da Liberdade, em São Paulo. Eles me trataram como filha. O silêncio no salão era ensurdecedor. Li Wei se levantou lentamente, retirando os óculos para limpar as lágrimas que escorriam por seu rosto. "Senhora Li Mei era minha mãe", disse ele, alternando entre chinês e português. "Você é a Janaína que salvou a vida dela com aqueles remédios caseiros quando os médicos já haviam desistido." A revelação atingiu Ricardo como um raio. Ele observou Janaína levar as mãos ao rosto, os olhos marejados, enquanto Li Wei se aproximava dela com passos vacilantes. "Senhor Li? O pequeno Li Wei?", murmurou ela, tocando o braço dele com delicadeza. "Mas você era apenas um menino quando sua família voltou para a China." "Tinha 15 anos", confirmou ele, agora falando em português para que todos pudessem entender. "Minha mãe sempre falou de você. Sempre disse que você salvou nossa família de duas formas, curando a doença dela e nos ensinando o verdadeiro significado da bondade brasileira." Ricardo sentia o chão fugir sob seus pés. Durante 20 anos, Janaína trabalhara em sua cozinha como auxiliar, sempre silenciosa, sempre dedicada, e ele nunca se dera ao trabalho de conhecer sua história. Quantas vezes ela tentara sugerir melhorias nos pratos? Quantas ideias ele ignorara simplesmente porque vinham de uma funcionária que considerava sem qualificação? Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. O evento beneficente que acontecia naquela noite era crucial para a sobrevivência do hotel. Os credores haviam dado um ultimato. Ou Ricardo conseguia levantar 2 milhões de reais em 15 dias, ou o estabelecimento seria leiloado. Li Wei era sua última esperança, um investidor interessado em projetos de turismo cultural no Brasil. Mas o jantar havia começado mal. O prato principal, um sofisticado robalo com molho de gengibre, não agradara ao empresário chinês.
Ele começara a reclamar em mandarim, dizendo que o sabor estava completamente errado, que aquilo era uma ofensa à culinária asiática. Ricardo tentara acalmá-lo, mas a barreira linguística tornara tudo pior. Agora, com a intervenção de Janaína, o clima mudara completamente. Li Wei a convidou para sentar à mesa principal, causando espanto entre os outros convidados. Ricardo hesitou, preocupado com o protocolo, mas uma olhada severa do empresário o fez ficar calado. Janaína, você precisa me contar tudo sobre aqueles anos, disse Li Wei, segurando as mãos dela. Minha mãe nunca conseguiu te agradecer adequadamente. Quando voltamos para a China, ela passou anos tentando mandar cartas, mas elas sempre voltavam. Mudei de endereço várias vezes, explicou Janaína, limpando as lágrimas. A vida não foi fácil depois que vocês partiram. Tive uma filha para criar sozinha. Trabalhei em vários lugares até chegar aqui no hotel. Você tem uma filha? Perguntou Li Wei interessado. Sim, Fernanda. Ela também trabalha aqui no setor de camareiras. É uma moça estudiosa. Está terminando a faculdade de administração. Ricardo engoliu em seco. Fernanda também era sua funcionária há 3 anos e ele nunca soubera que era filha de Janaína. As duas mantinham seus nomes de família diferentes propositalmente para evitar comentários sobre favorecimento. Li Wei se virou para Ricardo com uma expressão séria. Senhor Santos, preciso entender uma coisa. Como uma mulher com a sabedoria e o conhecimento da Janaína trabalha apenas como auxiliar de cozinha? A pergunta atingiu Ricardo como uma bofetada. Ele tentou formular uma resposta, mas as palavras fugiram de sua mente. Como explicar que nunca se importara em conhecer o histórico de seus funcionários mais antigos? Como admitir que via alguns deles apenas como números na folha de pagamento? Senhor Li, interrompeu Janaína suavemente. Eu escolhi trabalhar aqui porque precisava de estabilidade para criar minha filha. O trabalho sempre foi digno para mim, independente do cargo. Mas você fala chinês fluentemente, insistiu Li Wei. Isso por si só já demonstra uma capacidade intelectual extraordinária. Quantos idiomas você domina? Janaína hesitou antes de responder. Além do português e do chinês, falo inglês e um pouco de japonês. Sua família me incentivou a estudar. Disse que o conhecimento era a única coisa que ninguém poderia tirar de mim. Ricardo sentia-se cada vez menor. Sua funcionária falava 4 idiomas e ele nem sabia que ela falava inglês. Quantas oportunidades de melhorar o atendimento internacional do hotel ele havia desperdiçado? Há quanto tempo você trabalha aqui? Perguntou Li Wei. 20 anos no mês que vem, respondeu Janaína com orgulho na voz. 20 anos como auxiliar. Li Wei olhou para Ricardo com desaprovação evidente. Senhor Santos, isso é um insulto ao talento desta mulher. O constrangimento de Ricardo aumentou quando ele percebeu que outros convidados começavam a prestar atenção na conversa. Entre eles estava Márcia Ferreira, a sous-chefe principal, que observava a cena com uma expressão de incredulidade e ciúmes mal disfarçados. Márcia trabalhava no hotel há 8 anos e sempre se considerara a funcionária mais valiosa da cozinha. Formada em gastronomia por uma escola francesa renomada, ela esperava há 2 anos pela promoção a chefe executiva. Ver Janaína recebendo toda essa atenção do investidor mais importante do hotel a deixava furiosa. Janaína, disse Li Wei levantando-se da cadeira, eu gostaria de fazer um pedido especial. Você poderia preparar algo para mim? Algum prato que lembre os tempos em que cuidou da minha mãe? Os olhos de Janaína se iluminaram, mas ela olhou para Ricardo pedindo permissão. Ele assentiu rapidamente, ainda tentando processar toda a situação. Posso preparar a sopa de frango com gengibre e goji berry, que sua mãe tanto gostava, ofereceu ela. Era um dos pratos que ajudavam em sua recuperação. Por favor, implorou Li Wei, as lágrimas voltando aos seus olhos. Seria uma honra. Enquanto Janaína se dirigia à cozinha, Márcia a interceptou no corredor que levava às dependências gastronômicas do hotel. Que teatro foi esse lá fora? Sibilou Márcia, bloqueando o caminho. Você acha que vai conseguir alguma coisa se humilhando desse jeito? Não foi teatro, Márcia, respondeu Janaína calmamente. Foi apenas um reencontro com pessoas que fizeram parte da minha vida. Não me venha com essa história de família chinesa,
disse Márcia com desdém. Todo mundo sabe que você é apenas uma auxiliar que nunca estudou nada. Agora quer se aproveitar da situação para subir na vida? Janaína suspirou profundamente. Durante anos, suportara os comentários depreciativos de Márcia, que sempre a tratara como inferior. Mas hoje, algo havia mudado. A presença de Li Wei trouxera de volta memórias de uma época em que era valorizada por sua inteligência e dedicação. Márcia, eu nunca competi com você, disse Janaína tentando contornar a sua chefe. Sempre respeitei seu trabalho e sua formação. Respeitou? Riu Márcia amargamente. Você sempre ficou no seu cantinho, fingindo que não sabia de nada, mas eu sei que você observa tudo. Sei que você anota receitas escondida. Pensei que estava planejando alguma coisa. A acusação pegou Janaína de surpresa. Era verdade que ela mantinha um caderno pessoal onde anotava observações sobre técnicas culinárias e combinações de ingredientes, mas sempre fora apenas por interesse pessoal. Eu anoto porque gosto de aprender, admitiu Janaína, mas nunca usei isso para prejudicar ninguém. Não ainda, retrucou Márcia, mas hoje vi como você se comportou lá fora, falando chinês como se fosse uma especialista, impressionando o investidor. Você está planejando roubar minha promoção, não está? Márcia, você está vendo coisas que não existem, disse Janaína, finalmente conseguindo passar por ela. Eu só quero preparar uma sopa para um amigo da família. Mas Márcia não estava disposta a deixar o assunto morrer. Ela seguiu Janaína até a cozinha, onde outros funcionários trabalhavam na preparação dos pratos para os convidados restantes. Pessoal, vocês viram o showzinho lá fora? Anunciou Márcia em voz alta. Nossa auxiliarzinha agora fala chinês e quer virar chefe executiva. Os outros cozinheiros pararam de trabalhar e olharam para Janaína, que se dirigiu silenciosamente ao armário onde guardava seus ingredientes pessoais. Durante anos, ela trouxera temperos especiais de casa para aprimorar os pratos quando necessário, sempre discretamente. Márcia, por favor, pediu Carlos, o chefe de garde-manger. Deixe a Janaína trabalhar em paz. Ela nunca incomodou ninguém. Nunca incomodou porque nunca mostrou as cartas, disse Márcia, cruzando os braços. Mas hoje ela se revelou, e eu quero saber o que mais ela está escondendo. Janaína retirou do armário um pequeno frasco com bagas de goji, que ela própria importava, usando parte de seu salário para manter sempre um estoque pessoal. Li Wei havia mencionado como sua mãe sentia falta daqueles ingredientes específicos durante o tratamento. De onde você tirou isso? Perguntou Márcia, apontando para o frasco. Esses ingredientes não estão no estoque do hotel. São meus, respondeu Janaína simplesmente. Compro com meu próprio dinheiro. Por que você compraria ingredientes chineses se é apenas uma auxiliar? Insistiu Márcia, sua voz subindo de tom. Antes que Janaína pudesse responder, a porta da cozinha se abriu e Ricardo entrou, acompanhado de Li Wei. O empresário chinês olhava ao redor com interesse, observando a organização e a dinâmica do ambiente. Janaína, posso acompanhar o preparo? Perguntou Li Wei em português. Minha mãe sempre dizia que assistir você cozinhar era como ver arte sendo criada. O comentário causou uma agitação ainda maior entre os funcionários. Márcia cerrou os punhos, sentindo que estava perdendo terreno rapidamente. Claro, Sr. Li, respondeu Janaína, começando a separar os ingredientes. Mas será algo muito simples, nada comparado às sofisticações que servimos aqui no hotel. Li Wei observou enquanto ela limpava cuidadosamente o frango, suas mãos se movendo com precisão e delicadeza. Cada gesto parecia calculado, resultado de décadas de experiência e conhecimento acumulado. Você estudou culinária formalmente? Perguntou Li Wei. Janaína hesitou por um momento antes de responder. Fiz alguns cursos ao longo dos anos. Nada muito formal, mas sempre procurei aprender. Ricardo prestou atenção na resposta vaga de Janaína e começou a suspeitar que havia muito mais na história dela do que imaginava. Ele decidiu investigar mais tarde. A sopa está quase pronta, anunciou Janaína, adicionando as últimas gotas de óleo de gergelim.
Precisa descansar alguns minutos para os sabores se harmonizarem. Li Wei se aproximou do fogão e inalou profundamente o aroma que se desprendia da panela. Suas lágrimas voltaram a fluir quando o cheiro o transportou instantaneamente para a cozinha de sua infância, onde sua mãe lutava contra a doença, enquanto Janaína preparava aquela mesma sopa todos os dias. É exatamente o mesmo aroma, murmurou ele, em chinês. Sua mãe me ensinou que o segredo estava no tempo de cozimento e na ordem dos ingredientes, respondeu Janaína também em chinês. Ela dizia que cada elemento tinha seu momento certo de entrar na panela. Márcia observava a conversa sem entender uma palavra, mas a intimidade entre os dois a deixava cada vez mais irritada. Ela decidiu que precisava agir antes que a situação fugisse completamente de seu controle. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Senhor Santos, interrompeu Márcia, dirigindo-se a Ricardo. Posso falar com o senhor em particular? Ricardo hesitou, mas assentiu. Eles se afastaram para um canto da cozinha, onde pudessem conversar sem ser ouvidos. Senhor Santos, com todo respeito, mas o senhor está deixando essa situação sair do controle, disse Márcia em voz baixa. Janaína está se aproveitando de uma coincidência para manipular o investidor. Que coincidência? Perguntou Ricardo, confuso. Essa história de família chinesa. Por favor, senhor Santos, use o bom senso. Uma auxiliar de cozinha que fala chinês fluente? Isso não é normal. Ela está planejando alguma coisa. Ricardo olhou na direção de Janaína e Li Wei, que continuavam conversando animadamente enquanto ela finalizava a sopa. A sinceridade das emoções do empresário parecia genuína demais para ser encenação. Márcia, eu acho que você está sendo paranoica, disse Ricardo. Li Wei parece realmente conhecer Janaína. Ou ela é muito boa atriz, insistiu Márcia. Senhor Santos, eu trabalho há 8 anos esperando minha promoção. Tenho formação, experiência internacional, referências impecáveis. Se o senhor for influenciado por esse teatro, estará cometendo um erro grave. A preocupação de Márcia não era totalmente infundada. Ricardo sabia que ela era competente e havia investido muito na carreira. Mas a situação com Li Wei era delicada demais para ignorar. Ninguém falou em promoções, disse Ricardo, tentando acalmar a sous-chefe. Vamos deixar as coisas se resolverem naturalmente. Mas Márcia não estava convencida. Ela observou Li Wei provar a sopa de Janaína e fechar os olhos de emoção, murmurando palavras em chinês que soavam como orações. Está perfeita, disse Li Wei voltando ao português. Exatamente como minha mãe fazia. Janaína, você tem um dom especial. Sua mãe que tinha o dom, respondeu Janaína modestamente. Eu apenas aprendi observando. Não, você tem intuição natural para combinações de sabores, insistiu Li Wei. Isso não se ensina, é um talento inato. Ricardo começou a perceber que havia subestimado gravemente Janaína durante todos aqueles anos. Quantas outras habilidades ela possuía que ele nunca se dera ao trabalho de descobrir. Janaína, disse Li Wei, voltando-se para Ricardo. Eu gostaria de fazer uma proposta. Senhor Santos, com sua permissão, gostaria de promover Janaína a chefe executiva imediatamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Márcia empalideceu. Os outros cozinheiros pararam de trabalhar e Ricardo sentiu o chão fugir sob seus pés novamente. Senhor Li, disse Ricardo cautelosamente, essa é uma decisão muito importante que precisa ser analisada cuidadosamente. Não há nada para analisar, interrompeu Li Wei. Esta mulher salvou minha família. É uma dívida de honra que preciso saldar. Além disso, ela claramente possui conhecimentos que estão sendo desperdiçados. Mas, senhor Li, protestou Márcia, não conseguindo mais se conter. Eu sou a sous-chefe há 8 anos. Tenho formação em gastronomia francesa, experiência internacional, e Janaína tem sabedoria, humildade e um coração generoso, retrucou Li Wei. Qualidades que não se aprendem em escolas. A tensão na cozinha era palpável. Ricardo percebia que estava diante de uma situação explosiva que poderia destruir toda a harmonia de sua equipe. Mas também sabia
que não podia contrariar Li Wei, sua última esperança de salvar o hotel. Senhor Li, agradeço a generosidade, disse Janaína intervindo antes que a situação piorasse, mas não posso aceitar essa promoção. Não quero causar problemas entre os colegas. Janaína, disse Li Wei segurando as mãos dela, minha mãe me fez prometer que se um dia eu te encontrasse, faria tudo para retribuir sua bondade. Essa é minha chance. Sua família já retribuiu tudo quando me ensinou a importância do conhecimento e da dignidade, respondeu Janaína. Não preciso de cargos para me sentir realizada. Mas Li Wei não estava disposto a aceitar uma negativa. Ele se virou para Ricardo com uma expressão determinada. Senhor Santos, se Janaína não for promovida imediatamente, considerarei isso uma falta de respeito à memória de minha mãe e, consequentemente, retirarei todo o investimento do projeto. A ameaça era clara e direta. Ricardo sentiu o suor escorrer por sua testa enquanto calculava as consequências. Sem o investimento de Li Wei, o hotel quebraria em 2 semanas. Com ele, poderia se tornar um dos melhores estabelecimentos do país. Senhor Li, por favor, me dê um tempo para organizar essa transição, pediu Ricardo. Mudanças tão drásticas precisam ser planejadas. 3 dias, disse Li Wei secamente. Se em 3 dias Janaína não estiver no cargo de chefe executiva, nosso acordo estará cancelado. Márcia não conseguiu mais se conter. Isso é uma injustiça, gritou ela. Eu dediquei minha vida a este hotel. Não vou aceitar ser passada para trás por causa de uma história melodramática. Márcia, se controle, advertiu Ricardo, preocupado com a reação de Li Wei. Não, senhor Santos, continuou Márcia, as lágrimas de raiva escorrendo por seu rosto. Isso é favorecimento pessoal disfarçado de história tocante. Se Janaína for promovida, eu peço demissão e levo metade da equipe comigo. A ameaça de Márcia ecoou pela cozinha como uma bomba. Ricardo sabia que ela tinha influência sobre os outros cozinheiros e poderia realmente causar um êxodo em massa. Perder a equipe principal seria quase tão devastador quanto perder o investimento. Márcia, vamos conversar sobre isso com calma, tentou Ricardo. Não há nada para conversar, disse Márcia tirando o avental e jogando-o no chão. Escolha entre nós ou ela e comunique sua decisão para toda a equipe amanhã de manhã. Márcia saiu da cozinha batendo a porta, deixando um silêncio constrangedor para trás. Li Wei observou a cena com interesse, como se estivesse avaliando a reação de Ricardo. Senhor Santos, disse Li Wei calmamente, parece que você tem uma decisão difícil pela frente. Espero que faça a escolha certa. Depois que Li Wei saiu para voltar ao salão, Ricardo ficou sozinho na cozinha com Janaína e os outros funcionários que observavam a situação em silêncio. Janaína, preciso entender melhor sua história, disse Ricardo. Onde exatamente você estudou culinária? Janaína hesitou por um longo momento antes de responder. Senhor Santos, quando eu disse que fiz alguns cursos, não fui totalmente honesta. Tenho diploma em gastronomia internacional pelo Instituto Culinário de São Paulo. Ricardo sentiu suas pernas bambas. O quê? Como assim? Estudei durante 10 anos fazendo cursos noturnos e de fim de semana, explicou Janaína. A família Li me incentivou a buscar educação formal quando voltei de São Paulo. Mas quando vim trabalhar aqui, você precisava de uma auxiliar, não de uma chefe. Eu precisava do emprego, então aceitei. Mas por que nunca me contou isso? Perguntou Ricardo incrédulo. Tentei várias vezes, respondeu Janaína suavemente, mas sempre que eu sugeria alguma mudança ou melhoria, o senhor dizia que auxiliares não deviam dar palpites. Com o tempo, parei de insistir. Ricardo se lembrou vagamente de situações em que Janaína havia tentado falar com ele sobre receitas ou técnicas, e ele a havia dispensado sem dar atenção. A culpa começou a pesar em seu coração. Que outros idiomas você realmente fala? Perguntou ele. Além dos que já mencionei, também falo espanhol e italiano, admitiu Janaína. Estudei porque sempre sonhei em trabalhar com turismo gastronômico. Ricardo se sentou pesadamente em uma cadeira. Durante 20 anos, havia desperdiçado o talento de uma profissional qualificada, tratando-a como uma simples auxiliar.
Quantas oportunidades de elevar o padrão do hotel ele havia perdido? Janaína, por que você nunca insistiu mais? Por que aceitou ficar como auxiliar todos esses anos? Porque eu precisava da estabilidade, respondeu ela, limpando as lágrimas. Minha filha Fernanda precisava estudar e eu não podia correr o risco de ficar desempregada. Além disso, trabalho digno é trabalho digno, independente do cargo. Fernanda, sua filha também trabalha aqui? Perguntou Ricardo, finalmente conectando os pontos. Sim, ela é camareira há 3 anos. Está terminando a administração e sonha em trabalhar na gestão hoteleira. Ricardo se lembrou de Fernanda, uma jovem estudiosa, sempre pontual, que recebia elogios constantes dos hóspedes. Agora descobria que era filha de Janaína e que ambas haviam escondido o parentesco para evitar comentários sobre favorecimento. Por que vocês não me contaram que eram parentes? Para proteger Fernanda, explicou Janaína. Não queríamos que ela fosse vista como alguém que conseguiu o emprego por indicação. Ela mereceu a vaga por seus próprios méritos. A revelação impactou Ricardo profundamente. Ele começou a perceber quantos preconceitos havia nutrido ao longo dos anos, quantas vezes julgar as pessoas pela aparência ou posição social sem se dar ao trabalho de conhecê-las verdadeiramente. Janaína, eu preciso me desculpar, disse Ricardo, sua voz embargada. Eu fui injusto com você durante todos esses anos. Não reconheci seu valor porque estava cego pelos meus próprios preconceitos. Senhor Santos, o passado já passou, respondeu Janaína com gentileza. O importante é o que fazemos a partir de agora. Mas agora eu tenho um problema sério, disse Ricardo. Eu te promovo, perco a Márcia e possivelmente metade da equipe. Se não te promovo, perco o investimento do Li Wei e o hotel quebra. Talvez exista uma terceira opção, sugeriu Janaína pensativamente. Que opção? E se criássemos um programa de desenvolvimento gastronômico? Eu poderia ser consultora especial, trabalhando junto com a Márcia para elevar o padrão da cozinha sem tirar o lugar dela. Ricardo considerou a proposta. Era uma solução diplomática que poderia satisfazer ambos os lados, mas duvidava que Li Wei aceitaria. Li Wei foi muito claro sobre a promoção, disse Ricardo. Não sei se ele aceita alternativas. Deixe-me conversar com ele, ofereceu Janaína. Talvez eu consiga fazê-lo entender que existem outras formas de honrar a memória de sua mãe. Antes que Ricardo pudesse responder, a porta da cozinha se abriu novamente e Fernanda entrou, ainda vestindo seu uniforme de camareira. Ela olhou ao redor, percebendo a tensão no ambiente. Mãe, está tudo bem? Perguntou ela, aproximando-se de Janaína. Ouvi alguns comentários pelos corredores sobre uma discussão na cozinha. Fernanda, disse Ricardo, observando a jovem com novos olhos. Sua mãe nunca me contou que você era filha dela. Fernanda olhou para Janaína com preocupação. Aconteceu alguma coisa? Um pouco de tudo, respondeu Janaína, abraçando a filha. Mas nada que não possamos resolver. Ricardo observou a interação entre mãe e filha e se deu conta de quantos detalhes importantes da vida de seus funcionários ele havia ignorado ao longo dos anos. Fernanda era uma das camareiras mais competentes, sempre recebia elogios dos hóspedes e ele nunca soubera que era filha de Janaína. Fernanda, disse Ricardo, você sabia dos estudos de sua mãe? Claro, respondeu a jovem, orgulho evidente na voz. Minha mãe é a pessoa mais inteligente que conheço. Ela me ensinou mais sobre administração hoteleira do que muitos professores da faculdade. Como assim? Ela sempre trouxe para casa observações sobre o funcionamento do hotel, explicou Fernanda. Anotava sugestões de melhorias, estudava o perfil dos hóspedes, analisava a eficiência dos processos. Eu aprendi muito observando seu trabalho. Ricardo sentiu um nó na garganta. Janaína não apenas era uma profissional qualificada, mas também uma analista atenta que poderia ter contribuído significativamente para o sucesso do hotel se ele tivesse dado oportunidade. Janaína, você tem essas anotações em casa? Perguntou ele. Tenho vários cadernos, admitiu ela. Mas são apenas observações pessoais. Você poderia trazê-los amanhã? Gostaria muito de ver. Janaína concordou,
mas ainda parecia preocupada com a situação geral. A tensão entre ela e Márcia era apenas a ponta do iceberg de um problema maior: a gestão inadequada de recursos humanos do hotel. "Senhor Santos", disse Fernanda, "posso fazer uma sugestão?" "Claro. Por que não organiza uma reunião com toda a equipe amanhã? Uma conversa aberta onde todos possam expressar suas preocupações e sugestões. Talvez descubra outros talentos que estão sendo subutilizados." A sugestão de Fernanda fez sentido para Ricardo. Ele percebeu que o problema não era apenas com Janaína, mas com toda a cultura organizacional do hotel. Quantos outros funcionários tinham habilidades que ele desconhecia? "É uma boa ideia", concordou Ricardo. "Vou pensar nisso." Mas o tempo estava se esgotando. Li Wei havia dado apenas 3 dias para tomar uma decisão, e Ricardo sabia que precisava agir rapidamente. A sobrevivência do hotel dependia de encontrar uma solução que satisfizesse a todos. Na manhã seguinte, Ricardo chegou cedo ao hotel, determinado a entender melhor a situação. Encontrou Janaína já trabalhando na cozinha, preparando os ingredientes para o café da manhã dos hóspedes. "Janaína, você trouxe suas anotações?" perguntou ele. "Estão na minha bolsa", respondeu ela, apontando para um canto da cozinha. "Mas, Sr. Santos, preciso lhe dizer uma coisa importante." "O que é?" "Ontem à noite, depois que saímos daqui, Márcia me procurou no estacionamento. Ela estava muito alterada e disse algumas coisas que me preocuparam." Ricardo sentiu um frio na barriga. "Que tipo de coisas?" "Ela disse que não vai aceitar a situação de forma alguma, que vai fazer tudo para provar que eu não mereço estar aqui e que tem documentos que podem me prejudicar." "Que documentos?" "Não sei", admitiu Janaína, mas ela parecia muito confiante. "Estou preocupada que ela possa inventar alguma coisa para me incriminar." Ricardo começou a perceber que a situação era mais complexa do que imaginara. Márcia não era apenas uma funcionária frustrada. Ela estava disposta a usar métodos questionáveis para manter sua posição. "Janaína, me mostre suas anotações", pediu Ricardo. Ela foi buscar 3 cadernos grossos, repletos de observações meticulosas sobre o funcionamento do hotel. Ricardo começou a folhear e ficou impressionado com a qualidade das análises. "Isso aqui é um estudo completo sobre satisfação dos hóspedes", disse ele, apontando para uma página. "Você mapeou todos os problemas recorrentes durante os últimos 5 anos", confirmou Janaína. "Notei padrões nas reclamações e comecei a estudar as causas." "E essa análise sobre custos da cozinha?", perguntou Ricardo, virando as páginas. "Observei que desperdiçávamos muito por falta de planejamento adequado. Calculei que poderíamos economizar cerca de 20% sem comprometer a qualidade." Ricardo estava atônito. As anotações de Janaína eram mais detalhadas e precisas do que muitos relatórios profissionais que ele havia pago caro para obter. "Por que você nunca me mostrou isso?", perguntou ele. "Tentei várias vezes sugerir melhorias pontuais, mas o senhor sempre dizia que eu devia me concentrar apenas no meu trabalho", lembrou Janaína. "Com o tempo, parei de insistir e passei a anotar apenas para minha satisfação pessoal." Ricardo se lembrou de situações específicas em que havia dispensado sugestões de Janaína sem sequer ouvi-las. A culpa pesava cada vez mais em seu coração. "Janaína, essas observações poderiam ter economizado muito dinheiro para o hotel", disse ele, "e poderiam ter evitado muitos problemas que enfrentamos hoje." "O passado não pode ser mudado", respondeu ela filosoficamente. "Mas talvez ainda seja tempo de usar esse conhecimento para algo bom." Foi então que Ricardo teve uma ideia. "Janaína, e se nós usássemos suas análises para criar uma proposta de reestruturação completa do hotel? Algo que impressione tanto o Li Wei que ele aceite uma solução alternativa?" "Como assim?" "Em vez de uma simples promoção, nós criamos um departamento de excelência gastronômica e turística. Você seria a diretora, trabalhando em conjunto com a Márcia e toda a equipe para implementar melhorias baseadas em suas pesquisas." Janaína considerou a proposta, mas ainda parecia hesitante. "E se a Márcia realmente tiver algo para me prejudicar? E se ela descobrir alguma forma de me incriminar? Que tipo de coisa ela poderia inventar?" "Não sei, mas ela conhece o sistema do hotel melhor do que eu.
Tem acesso a relatórios, controles de estoque, documentos financeiros. Se ela quiser forjar alguma evidência de irregularidade, Ricardo percebeu que Janaína tinha razão para se preocupar. Márcia realmente tinha acesso a informações sensíveis e poderia causar problemas sérios se decidisse agir de má fé. Vou tomar cuidado com isso, prometeu Ricardo. Mas primeiro preciso conversar com Li Wei sobre nossa proposta alternativa. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Naquele mesmo dia, Ricardo marcou um almoço com Li Wei para apresentar sua proposta. Levou consigo as anotações de Janaína, organizadas em uma apresentação profissional que destacava o potencial de melhoria do hotel. Senhor Li, começou Ricardo, gostaria de apresentar uma alternativa à promoção simples da Janaína. Uma proposta que honra sua mãe de forma ainda mais significativa. Li Wei o ouviu com atenção enquanto Ricardo explicava o plano de criar um departamento especial que utilizaria o conhecimento de Janaína para revolucionar os padrões do hotel. Interessante, disse Li Wei examinando os cadernos. Essas análises são realmente impressionantes, mas não entendo por que isso seria melhor do que promovê-la a chefe executiva, porque dessa forma, o conhecimento dela beneficia todo o hotel, não apenas a cozinha, explicou Ricardo. E criamos um modelo que pode ser replicado em outros estabelecimentos, tornando-se um legado duradouro da sabedoria que sua mãe transmitiu a Janaína. Li Wei ficou em silêncio por um longo momento, considerando a proposta. E a Márcia? Ela aceitaria essa estrutura? Ainda não conversei com ela, admitiu Ricardo. Mas acredito que ela ficaria mais confortável mantendo seu cargo atual e trabalhando em colaboração do que sendo substituída completamente. Murmurou Li Wei. Preciso pensar nisso. Mas antes, quero entender melhor a resistência dessa Márcia. Por que ela se opõe tanto à valorização da Janaína? Ricardo hesitou antes de responder. Acho que é uma mistura de frustração profissional e talvez alguns preconceitos não declarados. Preconceitos? Márcia sempre trabalhou em ambientes muito elitizados. Pode ser difícil para ela aceitar que uma mulher negra, sem educação formal aparente, tenha conhecimentos superiores aos seus. Li Wei assentiu gravemente. Entendo. Esse tipo de mentalidade é prejudicial para qualquer organização. Na China, aprendemos que a sabedoria pode vir de qualquer lugar, e ignorá-la por preconceito é desperdiçar oportunidades valiosas. Exatamente, concordou Ricardo. E esse é outro motivo pelo qual acho que nossa proposta é melhor. Ela cria uma cultura de valorização do conhecimento, independente da origem. Você tem até amanhã para me apresentar um plano detalhado, disse Li Wei. Se for convincente, considero aceitar a alternativa. Mas quero ver como pretende lidar com a resistência interna. Depois do almoço, Ricardo voltou ao hotel determinado a resolver a situação com Márcia. Encontrou-a no escritório da cozinha, organizando relatórios de estoque. Márcia, precisamos conversar, disse ele fechando a porta atrás de si. Sobre o quê? Perguntou ela sem levantar os olhos dos papéis. Sobre uma proposta que pode resolver nosso impasse de forma satisfatória para todos. Se envolve promover a Janaína, não estou interessada, disse Márcia secamente. Escute primeiro, insistiu Ricardo. Tenho uma ideia que pode te beneficiar também. Ele explicou o plano do Departamento de Excelência, enfatizando que Márcia manteria seu cargo e seria parte fundamental da implementação das melhorias. E por que eu aceitaria trabalhar subordinada a Janaína? Perguntou Márcia quando ele terminou. Por que não seria subordinação? Explicou Ricardo. Seria colaboração. Você continuaria como sous-chefe, mas agora com recursos e apoio para elevar significativamente o padrão da cozinha. E Janaína seria minha chefe indireta, disse Márcia amargamente. Ela seria consultora do departamento. Vocês trabalhariam como parceiras, cada uma contribuindo com suas especialidades. Márcia ficou em silêncio por um momento, mas Ricardo podia ver que ela estava considerando a proposta. Senhor Santos, posso ser franca com o senhor?
Perguntou ela finalmente. Claro, eu não confio na Janaína. Acho que ela planejou essa situação toda. É muito conveniente que, justamente agora, apareça um investidor chinês que a conhece do passado. Márcia, você acha mesmo que Janaína teria como planejar algo assim? Ela pode ter descoberto sobre a vinda do Li Wei e inventado essa história, insistiu Márcia. Senhor Santos, eu trabalho aqui há 8 anos. Conheço todos os funcionários. Ninguém nunca soube que Janaína falava chinês. Isso não é suspeito para o senhor? Ricardo admitiu que havia algo estranho no fato de Janaína nunca ter mencionado seus conhecimentos linguísticos, mas as emoções genuínas de Li Wei pareciam descartar a possibilidade de farsa. Márcia, mesmo que você tenha razões para desconfiar, preciso considerar o interesse do hotel. Li Wei é nossa única chance de evitar a falência. E se eu puder provar que Janaína não é quem aparenta ser? Perguntou Márcia, seus olhos brilhando com uma determinação perigosa. O que você quer dizer com isso? Dê-me 24 horas, disse Márcia. Vou investigar o passado da Janaína. Se eu encontrar inconsistências em sua história, o senhor promete reconsiderar toda essa situação? Ricardo hesitou. Parte dele queria proteger Janaína, mas outra parte reconhecia que Márcia levantava questões válidas. O que exatamente você pretende investigar? Perguntou ele. Documentos educacionais, registros de trabalho, referências da tal família chinesa. Se a história dela for verdadeira, não terá problema em comprovar, certo? Márcia, isso pode ser interpretado como perseguição, alertou Ricardo. Ou pode ser interpretado como diligência profissional, retrucou ela. Senhor Santos, se formos implementar mudanças baseadas no conhecimento da Janaína, não deveríamos primeiro verificar se esse conhecimento é legítimo? O argumento de Márcia tinha uma lógica perversa que incomodava Ricardo. Ele não queria duvidar de Janaína, mas também não podia ignorar completamente as suspeitas de sua sous-chefe. Está bem, disse ele relutantemente. Você tem 24 horas, mas quero que seja discreta e profissional. Nada de intimidação ou constrangimento. Claro, concordou Márcia, um sorriso frio cruzando seu rosto. Depois que Márcia saiu, Ricardo ficou sozinho em seu escritório, preocupado com o rumo que as coisas estavam tomando. Ele ligou para Fernanda e pediu para que ela viesse falar com ele. Fernanda, preciso perguntar uma coisa sobre sua mãe, disse ele quando a jovem chegou. O que o senhor gostaria de saber? Essa história da família chinesa, você tem alguma prova documental? Fotos, cartas, alguma coisa que comprove o relacionamento? Fernanda pareceu surpresa com a pergunta. Por que o senhor está perguntando isso? Porque algumas pessoas estão questionando a veracidade da história, admitiu Ricardo. E eu preciso ter certeza de que estou tomando as decisões certas. Senhor Santos, minha mãe sempre foi a pessoa mais honesta que conheço, disse Fernanda visivelmente magoada. Ela nunca mentiu sobre nada na vida. Eu não estou acusando ninguém de mentir, esclareceu Ricardo. Apenas preciso de confirmações para proteger a todos. Temos algumas coisas em casa, disse Fernanda após um momento. Fotos antigas, alguns objetos que a família Li deu para minha mãe. Ela pode trazer amanhã, se for necessário. Seria bom, disse Ricardo. E Fernanda, por favor, não comente isso com sua mãe ainda. Não quero que ela se sinta atacada desnecessariamente. Está bem, concordou Fernanda, mas ele podia ver a preocupação em seus olhos. Naquela noite, Ricardo ficou no hotel até mais tarde, tentando organizar os pensamentos e preparar o plano detalhado que Li Wei havia solicitado. Por volta das 10 horas, decidiu fazer uma última ronda pelas dependências antes de ir para casa. Foi quando encontrou Márcia em seu escritório, rodeada de papéis e com o computador ligado. Ainda trabalhando? Perguntou ele. Fazendo minha investigação, respondeu ela, sem levantar os olhos da tela. E já encontrei algumas coisas interessantes. Como o quê? Por exemplo, não há registro de Janaína Oliveira em nenhum instituto culinário de São Paulo, disse Márcia, virando a tela para mostrar os resultados de sua pesquisa online. Ricardo sentiu o estômago gelado. Talvez ela tenha usado outro nome ou o instituto tenha mudado de nome. Ou talvez ela tenha mentido, disse Márcia simplesmente.
mas isso é só o começo. Amanhã vou verificar outras coisas. Márcia, seja cuidadosa com suas acusações, alertou Ricardo. Estiver errada, isso pode destruir a vida de uma pessoa inocente. E se eu estiver certa, pode salvar o hotel de um golpe muito bem elaborado, retrucou ela. Ricardo saiu do hotel com um peso enorme no coração. Não sabia mais em quem acreditar ou que decisão tomar. A sobrevivência do hotel dependia de suas escolhas, mas agora ele duvidava de sua capacidade de julgar as pessoas corretamente. Na manhã seguinte, chegou cedo ao hotel para encontrar Janaína já trabalhando. Ela parecia mais tensa que o normal, como se pressentisse problemas no ar. Janaína trouxe as fotos e documentos que Fernanda mencionou? Perguntou ele. Trouxe, respondeu ela, apontando para uma pasta sobre a mesa. Senhor Santos, aconteceu alguma coisa? O senhor parece preocupado. Alguns questionamentos sobre sua história surgiram, admitiu Ricardo. Nada pessoal, apenas verificações de rotina. Janaína assentiu, mas ele podia ver a tristeza em seus olhos. Entendo. As pessoas sempre duvidam quando algo parece bom demais para ser verdade. Ricardo abriu a pasta e encontrou várias fotos antigas, cartas escritas em chinês e alguns objetos orientais. Uma das fotos mostrava uma Janaína muito jovem ao lado de uma família asiática, claramente em um ambiente doméstico informal. Esta é a família Li? Perguntou ele. Sim, respondeu Janaína, apontando para cada pessoa na foto. Senhor Li, Dona Mei, Li Wei, quando era adolescente, e a irmã mais nova, Li Hua. Ricardo examinou cuidadosamente a foto. Li Wei na imagem era realmente muito jovem, mas havia uma semelhança clara com o empresário que conhecera. Além disso, o ambiente e as roupas da época pareciam autênticos. E essas cartas? São cartas que Dona Mei escreveu para mim depois que voltaram para a China, explicou Janaína. Ela sempre mandava novidades da família e me agradecia pelo que fiz por eles. Ricardo não conseguia ler chinês, mas o papel das cartas parecia envelhecido naturalmente. E a caligrafia tinha a consistência de alguém escrevendo regularmente ao longo dos anos. Janaína, Márcia está questionando sua formação, disse Ricardo, decidindo ser direto. Ela não encontrou registros seus no Instituto Culinário de São Paulo. O rosto de Janaína se contorceu em uma expressão de dor. Eu estudei no Instituto de Artes Culinárias São Paulo, não no Instituto Culinário. São instituições diferentes. Ah, disse Ricardo, sentindo-se aliviado. É uma confusão de nomes. Senhor Santos, disse Janaína suavemente. Eu entendo que as pessoas duvidem. Minha história realmente parece improvável. Mas eu nunca menti sobre nada. Posso fornecer qualquer documentação que for necessária. Não será preciso, disse Ricardo, decidindo confiar em sua intuição. As evidências que você trouxe são suficientes, mas Márcia não estava disposta a desistir tão facilmente. Quando Ricardo a encontrou mais tarde, ela tinha uma expressão triunfante no rosto. Senhor Santos, encontrei algo muito importante, disse ela, entregando-lhe alguns papéis. Documentos que provam que Janaína não é quem diz ser. Ricardo examinou os papéis com o coração acelerado. Eram relatórios de estoque que mostravam discrepâncias pequenas, mas consistentes, ao longo dos últimos anos. O que isso tem a ver com Janaína? Perguntou ele. Ela tinha acesso a esses estoques, disse Márcia, e as discrepâncias sempre aconteciam nos ingredientes especiais que ela usava. Aqueles temperos chineses que ela dizia comprar com o próprio dinheiro. Na verdade, ela estava desviando do estoque do hotel. Márcia, essas diferenças são mínimas, observou Ricardo. Podem ser erros de registro, ou podem ser furtos sistemáticos, insistiu Márcia. Senhor Santos, isso é evidência de desonestidade. Como podemos confiar em alguém que rouba do próprio local de trabalho? A acusação era séria demais para ser ignorada. Ricardo sabia que precisava investigar adequadamente antes de tomar qualquer decisão. Vou conversar com Janaína sobre isso, disse ele. Cuidado para ela não ter tempo de inventar uma desculpa, alertou Márcia. Ricardo encontrou Janaína na cozinha preparando o almoço. Quando ele mostrou os relatórios, ela ficou pálida. Senhor Santos,
Eu posso explicar, disse ela, suas mãos tremendo ligeiramente. Então explique, disse Ricardo, tentando manter a voz neutra. Algumas vezes, quando faltavam ingredientes específicos para pratos especiais de hóspedes internacionais, eu trazia de casa temporariamente, admitiu Janaína. Sempre com a intenção de repor depois, mas às vezes esquecia de anotar. Você tirava ingredientes do estoque sem autorização? Perguntou Ricardo, seu coração afundando. Apenas pequenas quantidades e sempre repunha quando podia, disse Janaína, lágrimas começando a formar em seus olhos. Nunca foi com intenção de roubar. Era para melhorar o atendimento aos hóspedes. Mas tecnicamente isso é apropriação indébita, disse Ricardo pesadamente. Eu sei, murmurou Janaína, mas eu sempre tive a intenção de fazer o certo. Quando via um hóspede decepcionado com a comida, não conseguia deixar passar. Ricardo se viu diante de um dilema moral complexo. Tecnicamente, Janaína havia violado as regras do hotel, mas suas intenções pareciam genuinamente altruístas. Janaína, você entende que isso pode ser usado contra você? Perguntou ele. Entendo, respondeu ela, enxugando as lágrimas. E se o senhor achar que devo ser demitida, eu aceito. Só peço que não envolva Fernanda nisso. Ela nunca soube de nada. A humildade e preocupação de Janaína com a filha tocaram profundamente Ricardo. Ele percebeu que estava diante de uma pessoa fundamentalmente boa, que cometeu erros pequenos com boas intenções. Não vou demiti-la, disse ele finalmente, mas preciso encontrar uma forma de resolver essa situação que satisfaça a todos. Naquele momento, Li Wei entrou na cozinha, acompanhado de uma mulher asiática que Ricardo não conhecia. Senhor Santos, gostaria de apresentar minha irmã, Li Hua, disse Li Wei. Ela veio do Canadá especialmente para conhecer Janaína. A mulher se aproximou de Janaína com lágrimas nos olhos. Dia, exclamou ela, usando um apelido chinês. Depois de tantos anos, Janaína ficou chocada por um momento antes de reconhecer a menina que conhecera 40 anos antes. Li Hua, mas você era só uma criança. E você era minha segunda mãe, disse Li Hua, abraçando Janaína calorosamente. Você salvou nossa família de tantas formas. Ricardo observou o reencontro com emoção, mas também com preocupação. A presença de Li Hua confirmava definitivamente a história de Janaína, mas também aumentava a pressão para uma resolução positiva. Li Hua veio para testemunhar a homenagem que planejamos para você, disse Li Wei. Ela trouxe algumas coisas que nossa mãe queria que você tivesse. Li Hua entregou a Janaína uma pequena caixa de madeira. Dentro havia um colar de jade e uma carta escrita em chinês e português. Minha mãe escreveu isso pouco antes de partir, explicou Li Hua. Ela sempre se arrependeu de não ter conseguido se despedir adequadamente de você. Janaína leu a carta em silêncio, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. A carta era um agradecimento emocionado e um pedido para que Li Wei encontrasse e cuidasse de Janaína quando fosse possível. Ela considerava você sua filha do coração, disse Li Wei. E por isso não posso aceitar nada menos que o reconhecimento total de seu valor neste hotel. Ricardo percebeu que estava diante de uma situação que transcendia questões trabalhistas ou hierárquicas. A história de Janaína e da família Li era um exemplo raro de amor e gratidão que resistiu ao tempo e à distância. Senhor Li, disse Ricardo, preciso lhe contar sobre algumas complicações que surgiram. Ele explicou sobre as descobertas de Márcia e as irregularidades nos estoques. Li Wei ouviu tudo em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais séria. Senhor Santos, disse Li Wei quando Ricardo terminou, essas acusações são muito graves. Mas permita-me fazer uma pergunta. Em 40 anos trabalhando em vários lugares, Janaína já teve algum problema disciplinar anterior? Não, admitiu Ricardo. Ela sempre foi uma funcionária exemplar. E essas pequenas apropriações resultaram em algum prejuízo financeiro significativo para o hotel? Na verdade, não, disse Ricardo, consultando os números. Falamos de valores muito pequenos, distribuídos ao longo de vários anos.
E elas resultaram em melhor atendimento aos hóspedes? Ricardo teve que admitir que sim. Várias avaliações positivas mencionavam especificamente a qualidade excepcional de alguns pratos, que agora ele percebia terem sido melhorados pelos ingredientes que Janaína trazia. Senhor Santos, disse Li Wei, na China temos um ditado: julgue uma pessoa pelo peso de suas ações, não pelo peso de suas palavras. As ações de Janaína falam por si só. Mas tecnicamente ela violou as regras, insistiu Ricardo. E tecnicamente, você desperdiçou o talento dela por 20 anos, retrucou Li Wei. Qual das duas situações causou mais prejuízo ao hotel? A observação de Li Wei atingiu Ricardo como uma revelação. Ele percebeu que estava focando nos erros menores de Janaína, enquanto ignorava seus próprios erros muito maiores como gestor. Você tem razão, admitiu Ricardo. Eu fui injusto com ela durante todos esses anos. Então chegou a hora de corrigir essa injustiça, disse Li Wei, e de forma definitiva. Naquele momento, Márcia entrou na cozinha, claramente irritada por ver Li Hua e perceber que sua estratégia havia falhado. Senhor Santos, preciso falar com o senhor, disse ela abruptamente. Márcia, apresento Li Hua, irmã do senhor Li Wei, disse Ricardo educadamente. Muito prazer, disse Márcia sem entusiasmo. Senhor Santos, sobre nossa conversa anterior, já resolvemos esse assunto, interrompeu Ricardo. As questões que você levantou foram esclarecidas satisfatoriamente. Como assim esclarecidas? Perguntou Márcia, sua voz subindo de tom. As irregularidades que você encontrou eram pequenos ajustes que Janaína fazia para melhorar o atendimento aos hóspedes, explicou Ricardo. Não houve má fé ou intenção de causar prejuízo. Senhor Santos, o senhor está sendo ingênuo, disse Márcia, perdendo a compostura. Ela violou os protocolos do hotel. Isso é motivo para demissão, não para promoção. Li Wei observou a discussão com interesse crescente. Senhora Márcia, posso fazer uma pergunta? Claro, respondeu ela, tentando recuperar a compostura. Por que a incomoda tanto ver Janaína ser reconhecida? Perguntou Li Wei diretamente. A pergunta pegou Márcia desprevenida. Não me incomoda. É apenas uma questão de justiça e meritocracia. Meritocracia? Repetiu Li Wei. Então vamos falar de mérito. Quantos idiomas você fala? Francês e inglês, além do português, respondeu Márcia, se vangloriando. Janaína fala 5 idiomas, disse Li Wei. Quantos anos você estudou gastronomia? 4 anos na França, disse Márcia orgulhosamente. Janaína estudou 10 anos, disse Li Wei. Você tem experiência prática de quantos anos? 12 anos trabalhando em hotéis de luxo, respondeu Márcia. Janaína tem 20 anos neste hotel, mais 15 anos em outros lugares, disse Li Wei. Então me explique onde está a superioridade meritória que justifica sua posição e a dela. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Márcia percebeu que estava sendo exposta como preconceituosa, mas não conseguia formular uma resposta adequada. É diferente, murmurou ela finalmente. Diferente como? Insistiu Li Wei. Eu tive educação formal, reconhecimento internacional, começou Márcia. E Janaína teve educação formal também, além de experiência prática superior e resultados demonstráveis, interrompeu Li Wei. A única diferença real que vejo é a cor da pele e a origem social. E se esse é seu critério para avaliar mérito, então você não serve para trabalhar em uma organização moderna. A acusação direta de preconceito deixou Márcia sem palavras. Ela olhou para Ricardo buscando apoio, mas encontrou apenas desaprovação em seus olhos. Senhor Santos, disse Márcia, recuperando a voz. Se essa é a direção que o hotel está tomando, então eu realmente peço demissão. Márcia, isso não é necessário, disse Ricardo. Podemos trabalhar juntos em um ambiente de respeito mútuo, não enquanto ela estiver em posição de autoridade sobre mim, disse Márcia, apontando para Janaína. Então você está escolhendo deixar o hotel por orgulho? Perguntou Li Wei. Estou escolhendo manter minha dignidade, respondeu Márcia. Dignidade verdadeira viria de reconhecer seus erros e aprender com eles, disse Li Wei. Mas essa é sua escolha.
Márcia saiu da cozinha batendo a porta, deixando um silêncio pesado para trás. Ricardo se sentia simultaneamente aliviado por ter resolvido um problema e preocupado por ter perdido uma funcionária competente. "Senhor Santos", disse Janaína suavemente, "eu não queria que isso acontecesse. Márcia é uma boa profissional, só estava frustrada." "Janaína, você não é responsável pelas escolhas dos outros", disse Li Wei. "E uma pessoa que não consegue aceitar a meritocracia verdadeira não serve para uma organização que quer crescer." "Mas agora estamos sem sous-chefe", observou Ricardo. "Temporariamente", disse Li Wei. "Tenho certeza de que Janaína pode nos ajudar a encontrar e treinar substitutos adequados. Na verdade, isso pode ser uma oportunidade para criar uma equipe ainda melhor." Ricardo percebeu que Li Wei tinha razão. A saída de Márcia, embora traumática, abria espaço para renovação e crescimento. "Muito bem", disse Ricardo, tomando uma decisão final. "Janaína, gostaria de aceitar o cargo de diretora de excelência gastronômica e turística do hotel." Janaína olhou para Li Wei e Li Hua, que assentiam encorajadoramente, depois para Ricardo. "Aceito", disse ela, sua voz embargada de emoção. "Mas com uma condição." "Qual?" "Quero implementar um programa de desenvolvimento para todos os funcionários, para que ninguém mais tenha seus talentos desperdiçados como os meus foram." "Perfeito", disse Li Wei sorrindo. "Isso honra a memória de minha mãe muito mais do que qualquer cargo individual." Nos dias que se seguiram, a transformação no hotel foi notável. Janaína implementou as melhorias que havia estudado durante anos, criou um sistema de avaliação de satisfação dos hóspedes mais eficiente e começou a treinar a equipe da cozinha com técnicas que combinavam tradições culinárias de diferentes culturas. Li Wei não apenas manteve seu investimento, mas o ampliou significativamente. O hotel começou a atrair hóspedes internacionais interessados na experiência gastronômica multicultural que Janaína havia criado. Fernanda foi promovida a assistente de gerência, onde podia aplicar seus conhecimentos de administração hoteleira sob a orientação de Ricardo, que havia aprendido a valorizar o potencial de seus funcionários. 3 meses depois, o hotel recebia uma delegação de críticos gastronômicos internacionais. O jantar preparado por Janaína e sua nova equipe foi um sucesso absoluto, combinando técnicas brasileiras, chinesas e francesas de forma harmoniosa e inovadora. "Li Wei", disse Janaína durante o jantar especial, "sua mãe estaria orgulhosa de ver como sua bondade se multiplicou." "Ela sempre dizia que a bondade é como uma semente", respondeu Li Wei. "Quando plantada em solo fértil, pode alimentar gerações inteiras." Ricardo observou a cena com profunda satisfação. O hotel não apenas sobrevivera à crise financeira, mas prosperava de forma que ele nunca imaginara possível. Mais importante ainda, ele havia aprendido lições valiosas sobre liderança, reconhecimento de talentos e a importância de ver as pessoas além de suas aparências ou posições. "Janaína", disse ele durante o brinde final, "você não apenas salvou este hotel, você salvou minha compreensão sobre o que significa ser um verdadeiro líder." "Senhor Santos", respondeu Janaína com um sorriso, "todos nós temos algo valioso para oferecer. Às vezes, só precisamos de alguém disposto a enxergar." O programa de desenvolvimento que Janaína criou tornou-se modelo para outros hotéis da região. Funcionários que antes eram invisíveis começaram a revelar talentos surpreendentes. Camareiras que falavam idiomas raros, porteiros com conhecimentos profundos sobre história local, recepcionistas com habilidades artísticas que melhoraram a decoração do hotel. Li Hua decidiu se mudar para o Brasil para trabalhar no projeto de expansão do programa para outros estabelecimentos. Ela e Janaína retomaram a amizade como se 40 anos não tivessem passado. "Sabe", disse Li Hua para Janaína durante uma caminhada pelo jardim do hotel, "minha mãe sempre disse que você era um presente que Deus enviou para nossa família nos momentos mais difíceis. E sua família foi o presente que mudou toda a trajetória da minha vida", respondeu Janaína. "Vocês me ensinaram que o conhecimento é a única riqueza que ninguém pode tirar de nós. E agora, você está passando esse ensinamento adiante."
observou Li Hua. O hotel começou a receber reconhecimento nacional e internacional, não apenas pela qualidade gastronômica, mas pelo modelo inovador de gestão de recursos humanos que valorizava todos os funcionários, independentemente de sua origem ou posição hierárquica. Ricardo foi convidado para dar palestras sobre liderança e desenvolvimento organizacional, sempre creditando a Janaína os insights mais importantes sobre valorização de talentos. A lição mais valiosa que aprendi, dizia ele em suas apresentações, é que o verdadeiro desperdício não está nos recursos materiais que jogamos fora, mas nos talentos humanos que deixamos de reconhecer por preconceito ou negligência. Fernanda completou sua faculdade e tornou-se a gerente geral mais jovem da história do hotel. Seu projeto de conclusão de curso sobre gestão inclusiva foi publicado em revistas especializadas e tornou-se referência acadêmica. "Mãe", disse ela para Janaína durante a formatura, "você sempre me ensinou que a educação era o caminho para a dignidade. Mas agora entendo que a dignidade real vem de usar o conhecimento para elevar os outros também." O programa de mentoria que Janaína criou revelou que diversos funcionários do hotel tinham experiências e conhecimentos extraordinários. O jardineiro era um botânico autodidata que transformou os jardins em um exemplo de sustentabilidade. A recepcionista noturna era uma artista plástica que criou decorações temáticas sazonais que encantavam os hóspedes. Mais impressionante ainda foi descobrir que o porteiro noturno, seu Manuel, era um poeta premiado em concursos regionais. Suas obras começaram a ser exibidas no lobby do hotel, criando uma atmosfera cultural única que atraía hóspedes interessados em arte brasileira. "Seu Manuel", disse Janaína durante uma conversa, "por que nunca nos contou sobre sua poesia?" "Porque pensei que ninguém se interessaria", respondeu o homem idoso. "Poesia não é coisa para porteiro, né?" "Poesia é coisa para qualquer pessoa que tenha alma sensível", retrucou Janaína. "E um hotel que não valoriza a sensibilidade de seus funcionários está perdendo a oportunidade de oferecer experiências verdadeiramente especiais para seus hóspedes." A partir desse dia, o hotel começou a organizar saraus mensais, onde funcionários e hóspedes podiam compartilhar talentos artísticos. Os eventos tornaram-se tão populares que passaram a ser incluídos nos pacotes turísticos da cidade. Li Wei, impressionado com os resultados, decidiu criar uma fundação dedicada a replicar o modelo em outros países. "Janaína", disse ele durante o lançamento da fundação, "você transformou um acidente do destino em um movimento de transformação social." "Não foi um acidente", respondeu Janaína filosoficamente. "Foi o resultado natural de sementes de bondade plantadas há 40 anos pela sua família. Agora essas sementes estão gerando frutos que podem alimentar muitas outras pessoas." O sucesso do hotel chamou a atenção da mídia nacional e internacional. Janaína foi entrevistada em programas de televisão, revistas especializadas e documentários sobre inovação em gestão hoteleira. Mas ela sempre fazia questão de creditar o sucesso a toda a equipe. "O que fizemos aqui", dizia ela em suas entrevistas, "não foi descobrir talentos excepcionais. Foi simplesmente parar de ignorar talentos que sempre estiveram lá." Durante uma entrevista particularmente marcante, o jornalista perguntou a Janaína qual havia sido o momento mais importante de toda a sua trajetória. "Foi quando Li Wei me perguntou por que eu falava o dialeto de sua província", respondeu ela. "Naquele momento, percebi que minha história realmente importava, que eu importava, e isso me deu coragem para acreditar que todas as outras pessoas também importam, cada uma com sua história única e valiosa." O hotel tornou-se um caso de estudo em universidades de administração e hotelaria. Estudantes de todo o mundo vinham fazer estágios para aprender sobre o modelo de gestão participativa que Janaína havia desenvolvido. "O segredo", explicava ela para os estudantes, "não está em técnicas complexas de gestão. Está em ver cada pessoa como um universo de possibilidades, não como uma função limitada." Ricardo, que havia inicialmente resistido às mudanças, tornou-se o maior defensor do novo modelo. Antes,
admitia ele em suas palestras, eu via os funcionários como custos operacionais que precisavam ser controlados. Agora vejo cada um como um investimento em potencial que pode gerar retornos inimagináveis. A transformação pessoal de Ricardo foi tão significativa quanto a transformação do hotel. Ele começou a se interessar pelas histórias de vida de cada funcionário. Criou um sistema de feedback contínuo que permitia a todos sugerirem melhorias e implementou um programa de educação continuada que custeava cursos para qualquer funcionário interessado em aprender. Senhor Santos, disse Janaína durante uma reunião de avaliação anual, o senhor se tornou o líder que eu sempre soube que poderia ser. Janaína, eu só aprendi a enxergar o que você sempre viu, respondeu Ricardo. O potencial infinito que existe quando tratamos as pessoas com respeito e dignidade. O programa de educação continuada revelou talentos ainda mais surpreendentes. A camareira Maria descobriu ter facilidade para idiomas e tornou-se intérprete oficial do hotel para hóspedes de países árabes. O cozinheiro auxiliar João desenvolveu técnicas inovadoras de conservação de alimentos que reduziram o desperdício em 60%. Mas talvez a descoberta mais tocante tenha sido a da faxineira Dona Rosa, que aos 70 anos revelou ter sido professora primária antes de se aposentar e aceitar o trabalho no hotel por necessidade financeira. Ela foi convidada a criar um programa de alfabetização para funcionários que não tinham completado os estudos básicos. Dona Rosa, disse Janaína emocionada, a senhora é prova de que nunca é tarde para usar nossos talentos para transformar vidas. Menina, respondeu Dona Rosa com lágrimas nos olhos, aos 70 anos, eu achava que minha vida de educadora havia acabado. Vocês me devolveram um propósito que eu pensava ter perdido para sempre. O programa de alfabetização tornou-se tão bem-sucedido que foi adotado pela prefeitura da cidade como modelo para outras empresas. Funcionários que antes se sentiam constrangidos por não saber ler adequadamente, agora se orgulhavam de seus progressos e compartilhavam conhecimentos com colegas. Li Wei, observando todos esses desenvolvimentos, decidiu escrever um livro sobre a experiência. Janaína, disse ele, sua história precisa ser conhecida por gestores do mundo inteiro. Você provou que é possível criar prosperidade econômica e desenvolvimento humano simultaneamente. Minha história não é especial, protestou Janaína. É apenas um exemplo do que acontece quando paramos de desperdiçar o potencial humano. Exatamente por isso, ela é especial, insistiu Li Wei, porque mostra que resultados extraordinários podem vir de atitudes muito simples, respeito, reconhecimento e oportunidade. O livro Sementes de Bondade, como um reencontro, transformou um hotel e inspirou um movimento. Tornou-se best-seller internacional. Li Wei doou todos os royalties para a fundação que criara para replicar o modelo em outros lugares. 5 anos após o reencontro inicial, o hotel havia se tornado o mais renomado da região, com lista de espera de 6 meses para hospedagem. Mais importante ainda, havia criado mais de 200 empregos diretos e indiretos, todos baseados no princípio de valorização integral das pessoas. Janaína, disse Li Hua durante o jantar comemorativo dos 5 anos, você transformou a gratidão que nossa família sentia por você em um movimento que está mudando vidas em vários países. E vocês transformaram uma auxiliar de cozinha esquecida em alguém que pode fazer diferença no mundo, respondeu Janaína. Isso é o que acontece quando a bondade encontra oportunidade. Fernanda, agora reconhecida como uma das jovens gestoras mais promissoras do país, decidiu expandir os programas sociais do hotel para a comunidade local. Criou parcerias com escolas para oferecer estágios profissionalizantes, desenvolveu um programa de inclusão para pessoas com deficiência e estabeleceu uma creche para filhos de funcionários. Mãe, disse ela para Janaína, aprendi com você que o sucesso verdadeiro não se mede apenas pelo que conquistamos, mas pelo que conseguimos despertar nos outros. O modelo criado por Janaína começou a ser implementado em hotéis de 15 países diferentes. Cada adaptação local revelava novos talentos escondidos
e criava histórias inspiradoras de transformação pessoal e profissional. Em um hotel na França, descobriram que o porteiro senegalês era um chefe especialista em cozinha africana. No Japão, uma camareira filipina revelou-se uma artista têxtil excepcional. No México, um jardineiro guatemalteco era um especialista em plantas medicinais. Janaína, relatou Li Wei durante uma videoconferência internacional com gestores que implementavam o modelo. Você iniciou uma revolução silenciosa na forma como vemos e valorizamos as pessoas no ambiente de trabalho. Mas Janaína sempre mantinha os pés no chão. Li Wei, respondia ela, o que fizemos não foi inventar nada novo. Foi apenas voltar ao básico da humanidade. Tratar cada pessoa como um ser completo, não como uma função limitada. O impacto social do modelo foi além da hotelaria. Empresas de diversos setores começaram a adotar princípios similares de valorização de funcionários. Universidades criaram disciplinas específicas sobre gestão humanizada, baseada na experiência do hotel. Ricardo, que havia se tornado palestrante internacional, sempre começava suas apresentações com a mesma reflexão. Durante 20 anos tive ao meu lado uma mulher extraordinária e não consegui enxergá-la. Quantos de vocês estão fazendo a mesma coisa com seus colaboradores neste exato momento? A pergunta invariavelmente gerava silêncios reflexivos nas plateias e levava muitos gestores a repensar suas práticas de liderança. O programa de mentoria do hotel tornou-se tão reconhecido que universidades internacionais começaram a oferecer bolsas de estudo para funcionários interessados em se especializar em gestão participativa. Diversos ex-funcionários do hotel tornaram-se consultores especializados em implementar modelos similares em outras organizações. Seu Manuel, disse Janaína para o ex-porteiro, que agora dirigia um centro cultural criado pelo hotel. Lembra quando você achava que poesia não era coisa para porteiro? Lembro, riu o homem, agora reconhecido como um dos principais poetas regionais. Agora entendo que não existem limitações profissionais para a alma humana. Existem apenas limitações na nossa capacidade de enxergar. A fundação, criada por Li Wei, havia estabelecido escritórios em 12 países e ajudado mais de 1.000 empresas a implementar práticas de valorização humana. Os resultados eram consistentes: aumento da produtividade, redução da rotatividade de funcionários, melhoria do ambiente de trabalho e crescimento da satisfação dos clientes. Janaína, disse Li Wei durante o Congresso Internacional sobre Gestão Humanizada, estatisticamente, você é responsável por mudanças na vida de mais de 50.000 pessoas em todo o mundo. Li Wei, respondeu ela emocionada, eu apenas plantei algumas sementes. Foram todas essas pessoas que cuidaram para que elas crescessem e gerassem frutos. Durante o congresso, que reunia gestores de 40 países, Janaína foi convidada a fazer a palestra de encerramento. Seu discurso, simples e profundo, foi posteriormente traduzido para 15 idiomas e tornou-se uma das apresentações mais assistidas sobre liderança na internet. Meus amigos, disse ela para a plateia de mais de 2.000 pessoas, não vim aqui para ensinar técnicas revolucionárias de gestão. Vim para lembrar vocês de algo que já sabem. Cada pessoa que trabalha com vocês é um universo completo de sonhos, talentos, esperanças e possibilidades. Nossa única responsabilidade como líderes é criar ambientes onde esse universo possa se manifestar. A ovação de pé durou mais de 5 minutos. Muitos participantes relataram posteriormente que aquela palestra mudou fundamentalmente sua compreensão sobre liderança e gestão de pessoas. Mas para Janaína, o momento mais gratificante não aconteceu no Congresso Internacional, mas em uma tarde comum no hotel, quando ela encontrou Fernanda conversando com um grupo de estagiários. O que minha mãe me ensinou, dizia Fernanda para os jovens, é que cada pessoa carrega dentro de si um presente único para o mundo. Nosso trabalho como gestores não é controlar as pessoas, mas criar condições para que elas possam entregar seus presentes. Janaína sorriu, percebendo que havia conseguido transmitir para a filha não apenas conhecimentos técnicos, mas valores fundamentais sobre dignidade humana
e potencial individual. Naquela noite, durante o jantar em família, Li Wei fez uma observação que resumia perfeitamente a jornada de todos eles. Janaína, disse ele, quando minha mãe pediu que eu encontrasse você para retribuir sua bondade, ela não imaginava que estava iniciando um movimento que mudaria a vida de milhares de pessoas. Mas talvez ela soubesse algo que nós não sabíamos, que a bondade verdadeira sempre se multiplica. Sua mãe sabia, respondeu Janaína com certeza. Ela me ensinou que quando tratamos uma pessoa com dignidade e respeito, não estamos apenas transformando aquela vida. Estamos criando um exemplo que essa pessoa levará para todas suas relações futuras. Ricardo, que havia se tornado como um irmão para Janaína ao longo dos anos, levantou seu copo para um brinde. A Dona May, disse ele, uma mulher que nunca conheci pessoalmente, mas que mudou minha vida através dos valores que transmitiu para Janaína. E a Janaína, que transformou uma segunda chance em um movimento de transformação mundial. Fim da história. Agora nos conte o que achou dessa história de superação e reconhecimento. Você acredita que Janaína fez as escolhas certas ao longo de sua jornada? Como você se sentiria no lugar do Ricardo ao descobrir que havia subestimado alguém por tanto tempo? Compartilhe sua opinião nos comentários. Suas reflexões sinceras são muito importantes para nós. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes sobre superação e transformação humana.